O texto base de hoje é do livro Sabedoria Celeste. Shernazin diz: Ele está além de toda imaginação. Allah subhanahu wa ta'ala, ele está além da nossa imaginação. Subhanallah. Subhanallah é louvado seja Deus. Nós temos um estudo sobre Subhanallah. Quem quiser pode nos solicitar este e todos os estudos que mencionarmos. Shernazin continua: você deve corrigir suas crenças sobre o Todo-Poderoso. A ciência islâmica que estuda as crenças é Aqidah. Se chama, Aqidah. Quem quiser pode nos solicitar, nós temos um estudo sobre Aqidah. Então, Shernazin continua: ele não é um homem, Allah subhanahu wa ta'ala não é um homem. Astaghfirullah. Astaghfirullah significa perdão Deus. Nós temos também um estudo sobre Astaghfirullah. Shernazin continua: quando dizemos que ele é grande, não tente imaginar sua grandeza, porque não há como medi-lo, não há medida de sua grandeza. E não diga que ele está sentado em algo, um trono. Ele tem um trono, mas não como imaginamos. Não pode ser, não há como medir a sua grandeza. Então esse texto é uma breve aula sobre Tawhid, sobre unicidade de Allah. Nós temos vários estudos sobre Tawhid, mas, inshallah, hoje estudaremos um pouco de Tawhid, porque sempre estudamos o que o texto base nos motiva, baseando-se sempre nos Ahl Sunnah wal Jama'ah, quer dizer, na linha do Islã, que é o Islã sunita tradicional. Nós temos estudos sobre o que é Ahl Sunnah wal Jama'ah, o Islã sunita tradicional. Então, hoje iremos estudar mais um pouco de Tawhid, inshallah, se Deus quiser. Mas o que é Tawhid? Então, para quem não sabe, nós vamos repetir aqui o que é Tawhid, mas a gente vai explicar melhor durante também o estudo de hoje. No Islã, a unicidade de Deus, no sentido de que ele é um e não há outro Deus senão ele, nós vemos na fórmula da Shahada, no testemunho de fé, que é o que uma pessoa tem que falar para se tornar um muçulmano, que é quando uma pessoa entra na ordem Naqshbandi, por exemplo, ela tem que se tornar muçulmana antes, a gente faz o testemunho de fé, que é Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Não há Deus a não ser um Deus único e Muhammad é seu mensageiro. Então, Tawhid, a unicidade de Allah, está aí nesta sentença, que não há nenhum Deus a não ser um Deus único. Então, Tawhid se refere à ciência islâmica que estuda sobre a natureza de Allah subhanahu wa ta'ala, estuda sua unicidade, sua indivisibilidade, suas características, seus atributos. Shernazin, nesse texto de hoje, enumerou algumas das características, dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele falou que Allah subhanahu wa ta'ala é além da imaginação. Allah subhanahu wa ta'ala é incognoscível, quer dizer, ele não pode ser compreendido por nós. Allah subhanahu wa ta'ala não tem semelhantes. Ele não é parecido com o ser humano, não tem braços, não tem pernas, não há como medi-lo. Shernazin afirma que Allah subhanahu wa ta'ala não está sentado num trono, pois ele não tem um corpo para se sentar num trono. Então agora, nossa explicação aqui sobre esse assunto, quando é mencionado seu trono, quer dizer, o trono de Allah subhanahu wa ta'ala, como é citado algumas vezes no Corão, por exemplo, é só para simbolizar que Allah subhanahu wa ta'ala está acima do poder, que ele, digamos assim, entre aspas, senta no poder, entre aspas, É dele que é emanado o poder. Allah subhanahu wa ta'ala emana o poder dele. Então o trono é como se fosse um símbolo desse poder. Perguntaram isso, como que Allah subhanahu wa ta'ala pode estar sentado num trono para um sheikh, que é o lema sunita tradicional contemporâneo, quer dizer, um sábio do sunismo tradicional contemporâneo, é o sheikh Suleiman van Ayl. E ele respondeu o seguinte quanto a isso. Então as palavras dele aqui: Allah é perfeito. O povo da Sunna, quer dizer, aqui ele está se referindo aos Ahl Sunnah wal Jama'ah que nós citamos. É importante a pessoa ter sempre em mente o que é um Ahl Sunnah wal Jama'ah, que é um conceito central. Ser um muçulmano tradicional
é importante a gente saber o que é, porque esse conceito descarta os salafis e os wahhabis do sunismo tradicional, né? Mas enfim, voltando aqui a Sheikh Suleiman van Ayl, ele diz que Allah não foi criado e sempre existiu, antes que houvesse algo criado. Assim dizem, Allah não compartilha tempo e espaço com a criação. Ele não está sujeito ao tempo e ao espaço. Allah era o elevado e o altíssimo antes de existir a criação. O que significa que esses nomes, né, por exemplo, nomes relacionados ao espaço como trono ocupa um espaço, né? Então, isso não está ligado a nenhuma direção ou espaço, Allah não está ligado a nenhuma direção ou espaço de qualquer forma, diz Sheikh. Ele continua. Ele, Allah subhanahu wa ta'ala, era e sempre será perfeito. Allah não está sujeito ao tempo ou ao lugar. Quando dizemos que Allah está na frente daquele que reza, quer dizer, aquele que está fazendo o salá, quer dizer, quando a gente faz o salá, a gente fica olhando para um ponto, né? A gente já vai explicar um pouco sobre isso. Allah subhanahu wa ta'ala não está naquele ponto. Então, esse sheikh diz, é impossível que ele esteja literalmente na frente daqueles que rezam. Significa que ele, quando a gente diz que Allah subhanahu wa ta'ala está na nossa frente quando a gente está rezando, significa, segundo esse sheikh, que ele ouve e nos vê em nossa necessidade. Isso é o que alguém faz quando está diante de você, por exemplo. Ele vê e ouve e o ajudará se você estiver precisando de ajuda, segundo as palavras de Sheikh. Agora vamos explicar aqui um pouco o que ele falou. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, quando nós nos prostramos, ele está naquele ponto onde nós colocamos nossa testa no chão quando nós fazemos a sájida ou sujude, que é a prostração. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, ele está ali, mas ele está atrás, ele está mais perto de nós do que nossa veia jugular. Então Allah subhanahu wa ta'ala está também dentro de nós, mais perto de nossa veia jugular. Enfim, o que esse sheikh está dizendo aqui é que Allah subhanahu wa ta'ala, ele não está restrito a um ponto. Ele não está restrito ao ponto da nossa testa quando nós nos prostramos em sajda ou sujude. Ele não está restrito a um trono, ele não está restrito a lugar nenhum. Ele é tão grande que ele está em todos os lugares, mas ao mesmo tempo nada pode contê-lo. Inclusive tem um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele diz que nada pode conter Allah subhanahu wa ta'ala a não ser o coração de um verdadeiro crente, que o coração do verdadeiro crente pode envolver Allah subhanahu wa ta'ala, não conter, mas como que o nosso coração, ele está conectado a Allah subhanahu wa ta'ala. Dizem um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que acabou de me ocorrer, então eu não tenho aqui como referenciar. Mas enfim, continuando a explicação desse sheikh, ele diz: Allah governa sobre o Arsh, que é o poder simbolizado pelo trono. Acreditamos que Allah governa sobre o Arsh exatamente como ele governa sobre tudo o mais. Assim não dizemos que Allah reside acima do Arsh, quer dizer, acima do trono, do poder. Ele criou o Arsh para mostrar seu reino, não como um lugar onde ele reside, ou se senta, ou qualquer outra característica que seja humana. Enfim, agora acabou a fala desse sheikh, terminando a explicação. Enfim, a questão do trono é uma metáfora criada por Allah subhanahu wa ta'ala, mas ele não está sentado num trono. Agora vamos aprofundar, já que a gente resolveu essa questão do trono, vamos aprofundar o estudo sobre Tawhid, sobre a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, e fazer uma relação desse estudo com a questão do trono. Vejamos o que outros ulemas sábios pensam sobre o assunto. Então, Imam Haramain al-Juwaini, grande ulema sunita tradicional da escola Shafi e Sufi do século XI, disse: o que é impossível acerca de Allah? O que tem que dizer, resumindo, é que tudo o que indica a aparição temporal ou uma deficiência, o Senhor é isento disso. Mostraremos isso através de parágrafos que contêm certas explicações. Primeiro, Allah, exaltado seja, é isento de toda especificação espacial
e de toda qualificação parecida com o tempo. Não está localizado em países, nem limitado por comarcas. É exaltado demais para ter limites ou medidas. A prova disso é a seguinte: todo ser que é especificado pelo espaço que ocupa é relacionado com o espaço, pois está limitado e se admite que esteja perto ou separado de outras substâncias. Agora, bem, tudo o que se admite unido com outra coisa ou separado de uma coisa sempre admite especificações. E o que não existe, jamais sem essas especificações, apareceu no tempo. Agora que está claro que o Criador é isento de toda delimitação e de toda especificação espacial, admitimos o seguinte: Alá é grande demais para ser especificado por um lugar ou pela proximidade dos corpos celestes ou terrestres. Se agora nos perguntam acerca dessa palavra de Allah subhanahu wa ta'ala do Alcorão, do Clemente, que assumiu o trono, Sura 20, Ayah 5, isso exprime o poder vitorioso e a sublimidade do Senhor. No mesmo sentido, os árabes dizem que alguém que assumiu, se assentou sobre um reino quando o domina e que o reino lhe está submetido. Então, terminando aqui a citação desse sheikh, isso, como citamos, acima, ele comprova novamente aqui a mesma ideia de que Allah subhanahu wa ta'ala ele não tem um corpo e não está sentado num trono como alguém pode imaginar, e tem pessoas que imaginam, né? Então, nós citamos, para começar essa explicação, a Shahada acima, né? Vamos ver o que agora um pensamento sobre a Shahada e sua relação com o Tawhid. Como nós estamos estudando Tawhid, nós estudamos a questão do trono, nós estudamos aqui o lema, né, sunita do século XI, que fez a relação do Tawhid com o trono. Agora vamos estudar um outro ulema que fez a relação da Shahada com o Tawhid, né, que é a profissão de fé com a ciência da unicidade. Então o imã Muhammad al-Tabari relatou que Sayyidina Ali, né, quarto califa bem guiado, nós temos estudos sobre os califas bem guiados que sucederam ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse: desde que Allah criou Adão, ou Adão alaihi wasallam, a fé consistiu em testemunhar que não há divindade além de Allah e admitir como veredito tudo o que procede de Allah. Isso está no livro Al-Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Quran. Então veja essa interpretação da Shahada. Aceitar que Allah subhanahu wa ta'ala é o único Deus e aceitar que tudo que vem dele faz parte da Shahada significa que devemos aceitar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e devemos aceitar todos os profetas que ele enviou antes. Então, essa explicação da Shahada do próprio Ali, né, Sayyidina Ali, né, relatado aí neste livro, Sunita tradicional, está contido aí um dos 6 pilares da crença islâmica, que é acreditar em todos os profetas enviados por Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos um estudo específico sobre este assunto, assim como temos estudos específicos sobre todos os pilares da crença, né? E todos os pilares do Islã, os 5 pilares do Islã e os 6 pilares da crença. Agora vamos aprofundar um pouco mais o conceito de Tawhid, que é o foco do nosso estudo de hoje, que tudo está girando ao redor do estudo do Tawhid. Então, o imã Fakhr al-Din al-Razi, o lema sunita do século XII, era também Mukalan, quer dizer, ele era uma pessoa que era um doutor na ciência da lógica. Temos estudos sobre o Kalam, sobre a ciência da lógica também, disse... Então, nas palavras desse ulema sunita, do século XII, saiba, o reconhecimento do Tawhid expressa que o status de uma coisa é único e que a ciência que temos a respeito disso é única.
Disse que reconhece o caráter único de uma coisa quando a tenha qualificado a respeito da unicidade. Al-Wahdaniya, assim como se diz que se reconhece fulano valente quando é posto em relação ao valor. Então, aqui é uma citação do livro Al-Lawami al-Bayanat fil al-Azma wal-Shifa. Então, ele está dizendo aqui que Tawhid expressa a unicidade de Allah, e Tawhid é uma ciência única, é a única ciência no mundo que consegue expressar com maestria a unicidade de Allah. Então, a Imam Abu al-Qasim al-Tamimi al-Hanbali, o lema sunita tradicional da escola Hanbali, disse em seu livro Al-Hujja, ele está explicando um pouquinho aqui a terminologia Tawhid, né? O verbo al-Tawhid, a prática da unicidade de Allah, é um verbo fonte do qual se derivam wahada no passado e yuwahidu no presente. O significado da frase wahdatullah e itakullah mahfuradan declara de maneira categórica que Allah é único em sua essência, é único a respeito de seus atributos, shifat. Nada se assemelha a ele e não se pode assimilar nada a ele. Então, aqui também foi dito, né, explicando o que ele falou, que a gente está reconhecendo a unicidade de Allah, a indivisibilidade de Allah, que ele é único. Nada pode se assimilar a ele não pode ser limitado pelo espaço, e não há Senhor além dele. Então, a essência, né, do que nós estamos vendo hoje aqui é que Allah subhanahu wa ta'ala, ele não pode ser qualificado como se qualificaria um homem. Um homem senta numa cadeira, num trono. Allah subhanahu wa ta'ala não senta, pois ele não tem um corpo. É interessante frisarmos, então, para encerrar esse estudo, que Allah subhanahu wa ta'ala não é um velho com barba branca, com uma túnica branca que está lá nas nuvens, como se mostra em filmes e como já me relataram algumas pessoas que acreditam que fosse assim. Allah subhanahu wa ta'ala não é assim. Allah subhanahu wa ta'ala é incognoscível. A mente não pode conhecer como ele é. Como Sheikh Nazim disse, Allah subhanahu wa ta'ala não é como o imaginamos. Então não tentemos entendê-lo. Basta sentir a sua baraka, a sua bênção no nosso coração. Nós temos vários estudos que tratam sobre isso. Cada dia devemos sentir a sua baraka com mais intensidade e profundidade no nosso coração, inshallah.